Sejam todos muito bem-vindos ao canal Geopolítica do professor Ricardo. Esse canal trata de temas referentes à política nacional e internacional, assim como também estaremos trazendo temas relativos às áreas de geografia, filosofia, sociologia e história, ou seja, de toda a área de humanas, para que a gente possa estar aqui debatendo e aprendendo um pouco mais com temas específicos também. Sejam todos muito bem-vindos. E no tema de hoje, traremos clima e tempo. Apesar de serem, das pessoas confundirem muito, né, de serem a mesma coisa, não é. O tempo, nós vamos ver que ele é diferente do clima. Apesar dos dois interagirem um para determinar o outro, nós ainda assim temos muita diferença entre o que seja o clima e o que seja o tempo. Vamos aqui acompanhar para podermos entender melhor. Iniciaremos pelo tempo, né? O tempo, que nada mais é do que um estado momentâneo da atmosfera numa determinada área da superfície da Terra. O que é o tempo? O tempo, ele é só uma condição momentânea do clima. Não confundir tempo com clima. O tempo, ele é apenas uma condição momentânea, apenas uma pequena parte do clima. Então, o tempo, ele se dá a essa análise em uma hora, em alguns meses, até de um ano para o outro. Porque no mesmo clima, o tempo ele vai variar tanto de uma hora para outra, de minutos para outro, como também vai variar de um mês para o outro, como eu já disse, de um ano para o outro. Como isso ocorre, né? Quantas vezes nós estamos durante o verão e o clima muda? Às vezes a gente vem de uma semana, duas, três de calor intenso e de repente o tempo muda e começa a nublar, chover e até cair as temperaturas. Então isso é uma condição momentânea do clima. Nós estamos durante ali o verão, né, em um clima quente, mas só que a condição do tempo naquele momento ele é chuvoso e frio. Não representa o clima, apenas uma condição momentânea do que está se passando com as condições atmosféricas naquele momento. Ou então, às vezes durante o inverno, a gente pensa que não vai parar mais nunca a chuva e de repente abre-se o tempo e começa a fazer sol e calor. A gente chega até a pensar numa piscina durante o inverno. Mas aí a gente lembra que a água vai estar super gelada e desiste. Então isso é o tempo, essa condição momentânea do clima. Para a gente entender até melhor, me acompanhe e vamos ver aqui esses dois mapas do clima, um de Aracaju, outro de Salvador, na Bahia. Então veja só, observe que essa primeira linha aqui, ela representa a temperatura durante um dia aí qualquer de Aracaju. Então veja que a temperatura ela vai variando. 3 horas da manhã, 6, começa a subir, depois vai diminuindo no chegar da noite. Observe também aqui, nesse mapa climático, que nós temos a variação também da nebulosidade. Observe que ela passa aí de nublado a chuvoso, chegando até abrir o tempo completamente já à noite. Então toda essa variação aí que ocorreu durante um dia só é somente a condição do tempo durante esse dia específico, na cidade de Aracaju. A mesma coisa acontece em Salvador. Esses dois mapas foram tirados no mesmo dia.
e observe que há uma pequena diferença, porque as duas cidades têm fatores climáticos aí diferentes, tem parecidos, mas também tem diferentes, e que vai acabar influenciando um pouco, mas isso nós vamos ver mais na frente. Então observe que em Salvador aconteceu a mesma coisa nesse dia. A temperatura, ela representada por essa linha aqui, ela vai diminuindo no passar da noite. Depois, quando amanhece o dia, ela vai e começa a subir e esquentar. Então, essa condição climática, ela é o que nós chamamos de tempo. É por isso que a previsão do tempo, ela sempre vem acompanhada por esses mapas gráficos e mostrando a sua variação no decorrer, nesse caso, de um dia, mas poderia ser de uma semana, de um mês, ou até a previsão do ano inteiro, né? Já se consegue aí, até a previsão de anos na frente, já se consegue hoje a ciência nos dá. A gente fixar mais a questão do tempo, vamos ver agora o que é o clima, né? O clima, ele nada mais é do que o comportamento do tempo num período mais ou menos de 30 anos. Então, tudo que ocorreu naquela área, naquele lugar, naquele país, naquela cidade, durante aí 30 anos, é que vai nos dar a característica do clima. É o que vai nos dar base para a gente poder definir o clima ali local. Então, isso que é o clima, né? Ele é definido durante um processo aí de 30 anos, de várias mudanças no transcorrer desses 30 anos, várias mudanças no tempo, mas que no final vai dar uma média e a gente vai chegar a estabelecer um clima. Por exemplo, tem locais que é de transição. O que é isso, transição? Fica na divisa de um clima e de outro clima diferente. Então, esse local que fica aí no meio, eles ficam até difíceis de serem definidos, porque justamente ele está numa faixa de transição. Às vezes o que acontece, uma faixa até maior de transição acaba tendo um clima completamente diferente do que os climas das bordas, ficando essa faixa aí no meio da transição, sendo então constatado que é até um novo clima ali, porque ele acaba sendo diferente dos extremos, das bordas. Então isso é que é clima, né? É o comportamento do tempo em uma determinada área num período aí de mais ou menos 30 anos. Agora nós vamos ver que existe em todo local, ele vai ser influenciado pelo que nós chamamos de fatores climáticos. O que são esses fatores climáticos? São os fatores que vão determinar o clima. Então, todo local, todo lugar, toda cidade, todo país, todo estado, toda região, ela vai ser influenciada, na verdade, por diversos fatores climáticos para se chegar àquele clima. Então, esses fatores climáticos é até mais importante do que a gente apenas saber a definição do que seja clima, porque esses fatores é que vão determinar exatamente o clima local. Então nós vamos ver durante aí o próximo vídeo, a próxima aula, e também iremos falar, além desses chamados fatores climáticos, que são esses aqui: latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, relevo, vegetação e urbanização. Nós iremos também ter que compreender o que são os chamados atributos ou elementos climáticos, que também, junto com os fatores climáticos, ele é determinante para o clima, que é a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Vamos ter que saber, então, sobre os fatores climáticos e sobre os elementos climáticos, que são esses três aqui. Então, fica isso tudo para a próxima aula, porque senão vai ficar longo demais
esse vídeo. E até a próxima então.